Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se a Nike cobriu a proposta da Adidas e ofereceu ao Corinthians mais de 1 bilhão por um novo contrato e uma renovação. Vamos falar sobre isso nesse blend de informações que ainda tem reunião por reforços no Corinthians. Vão ser contratados reforços mais modestos como o Ronald ou quem sabe reforços do tipo Roger Guedes. Tudo isso agora para você no planejamento do Corinthians em relação a reforços. Vamos também falar nesse blend de informações mais BOs envolvendo o Corinthians. No caso da antiga patrocinadora, mais um ex-dirigente foi indiciado. No caso de Augusto Melo, foram descobertos contratos ampliados pelo ex-presidente, ou presidente afastado, antes de deixar o cargo. Enfim, tudo isso agora, nesse blend de informações que ainda tem o Neto dando na goela de Memphis Depay. É agora. Vamos começar falando do Corinthians. Primeiro, Neto e Memphis Depay, né? O Neto, ele deu na goela, né, do Memphis, porque o Memphis fez uma música, né, que foi lançada na última sexta-feira, acabou vazando, chamado São Paulo Freestyle, canção aí lançada, né, nesta sexta-feira, onde ele solta a seguinte frase: Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game, ou cada vez que menciona meu nome, suas contas estão sendo pagas. Enfim, achei desnecessário, o blend aqui é para informação, ele mexer com o ídolo do clube. Enfim, o Neto outro dia até estava com uma camisa do Memphis, achei extremamente desnecessário, mas o Neto, nos Donos da Bola, no seu programa na Band, deu no meio. Ele disse o seguinte, inclusive o Neto usou uma informação, né, minha aqui, exclusiva do canal Café do Setorista, até como argumento para dar no meio do Memphis, que é o salário de 6 milhões. Eu vi que o Memphis fez música dizendo que eu sou doido, e que todas as vezes eu falo dele e continuo pagando minhas contas. Você larga a mão de ser babaca, seu otário, você é um idiota. Eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas, diz ele aqui. Quem precisa pagar suas contas é o Corinthians, tá? Eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de 6 milhões. Por quê? Porque eu sou fiel torcedor, sou sócio há 20 anos, tenho cadeira e dou dinheiro para o Corinthians. Eu pago. E tudo que o Corinthians usa da minha imagem eu não cobro nada. Mas eu não preciso ganhar dinheiro falando de você, seu né? Gostou aí do... Tá bom? Você é extremamente quando fala isso, perdeu a noção do que é. Você está pensando que é quem? Quer comparar você comigo no Corinthians, meu irmão? Vai ter que comer muito arroz e feijão. Você ganhou um campeonato paulista, você foi medonho na Libertadores e na Sul-Americana. Enfim, o Neto rasgou, né, com o Memphis Depay, que provocou ele numa música e certamente ia tomar esse contra-ataque aí agora. Mas eu quero a sua opinião, né? O que você acha disso tudo? Deixa o like e vamos seguir falando do Coringão. É só BO no Corinthians, né, velho? É só BO no Corinthians. A polícia concluiu o inquérito da antiga patrocinadora e, né, no relatório final, indiciou o Yun-Ki Lee, ex-diretor jurídico do clube, foi indiciado por omissão imprópria no caso. Segundo a polícia, mesmo ciente de inconsistências cadastrais da empresa Edial Social Media, né, designer, usada como intermediária no contrato, e do fato de que ele não tinha qualquer experiência no setor esportivo, e não tomou nenhuma providência para impedir a assinatura do acordo. O relatório ainda, né, que foi o relatório final, né, a polícia encerrou, né, o inquérito, o relatório ainda apontou que o ex-diretor assumiu para si a responsabilidade do chamado background check-in, né, que é cheque, né, da empresa, função que, segundo os investidores, caberia a outro setor do clube. Mesmo com os indícios de irregularidades, o então diretor jurídico se omitiu deliberadamente, tá? Está indiciado, então, o Yun-Ki Lee, tá? Ex-diretor jurídico do Corinthians, e ele se junta a Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, e outros três nomes que foram indiciados: Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e o intermediário Alex Cassundé, todos indiciados pela polícia no caso, né, do intermediário lá, da antiga patrocinadora, que estava tomando uma graninha do clube. Agora, é claro, né, estão indiciados, mas a justiça que vai julgar se são culpados ou inocentes. Vamos aguardar. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai ter uma reunião no Corinthians essa semana para definir o planejamento dos reforços de uma maneira mais acelerada agora, e aí sim o Fabinho Soldado vai saber se vai ter grandes reforços ou reforços mais modestos. O Corinthians espera alguns acordos, principalmente o acordo, né, do patrocinador aí do material esportivo.
Se renovar com a Nike ou fechar com a Adidas, o Corinthians deve, nessa janela do meio do ano, pelo menos tentar uma contratação de mais impacto, algo que venha realmente qualificar o elenco no sentido de trazer um jogador mais experiente e que venha, né, chegar no clube para ser titular, tá? Caso contrário, vão ser nomes mais modestos. Então, nessa semana, né, e fechando aí a questão do novo patrocinador do material esportivo, que eu vou explicar para vocês agora, se a Nike cobriu ou não a proposta, fechando essa questão, né, vai ter uma reunião com o Fabinho Soldado para alinhar os reforços. O que a nova diretoria alega é que o Augusto Melo não fez planejamento nenhum para os reforços no meio do ano, porque o planejamento é o seguinte, é você ter os reforços, os nomes, né, aqueles nomes que você pretende no mercado, que vem do Dorival e vem do Fabinho Soldado, e você ter o dinheiro, o investimento para isso. Eles só tinham alguns nomes, mas não tinham dinheiro para isso, então isso não é planejamento. O que a diretoria quer fechar essa semana é o planejamento. Dá para contratar um jogador desse nível aqui, um desse nível aqui, um outro desse nível aqui, tá? É isso que vai ser feito essa semana, e isso está vinculado, claro, à questão Adidas e Nike, que eu vou explicar para vocês agora, na reta final desse blend aqui. Deixa o seu like que ainda não terminou. Vamos lá, a Nike cobriu a proposta da Adidas, sim ou não? Né, quem deu essa informação foi o GE, né, o nosso querido Zé Edgar, trouxe a informação que é uma proposta de mais de R$1 bilhão, tá? E que né, essa proposta, ela pode chegar a 1 bilhão e 300, tá? Eu esqueci de falar também no caso dos BOs lá envolvendo o Corinthians, que a nova diretoria descobriu alguns contratos de prestação de serviços do Augusto Melo que foram estendidos antes dele sair, tá? 3 semanas antes de deixar a presidência, o Augusto Melo assinou 2 aditivos contratuais com empresas do grupo RF Seguranças e Serviços responsáveis pela limpeza e vigilância do Parque São Jorge, tá? E agora o Timão vai ter que pagar uma multa aí de R$30 milhões se quiser quebrar o vínculo, tá? Ou seja, para encerrar o contrato agora, o Corinthians vai precisar pagar todo o custo, todas as mensalidades do contrato até o meio de 2030. Se ele não renova com essa empresa, tá? Se ele não renova com essa empresa, poderia muito bem romper o contrato, tá? Porque o Augusto acabou aí renovando, né, o contrato, tá? Ambas tinham um contrato de duração até o fim de 2026, e para rescindi-los, né, esses contratos até o fim de 2026, bastava pagar o equivalente a 1 mês de prestação de serviço. 1 mês de prestação de serviço. Aí o Augusto, antes de sair, fez questão de estender, né, esses contratos com alterações assinadas pelo Augusto. Os vínculos foram prorrogados até junho de 2030, e agora o Corinthians vai ter que pagar uma multa de 30 milhões se quiser romper, né, com esses prestadores de serviço. Agora vamos sim falar de Nike e Adidas, tá? Olha só, importante, né, o Zé Edgar lá do GE trouxe uma informação que a Nike cobriu, né, hoje a proposta da Adidas, está aceitando pagar 1 bilhão ao Corinthians, tá? E até mais do que 1 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões até em um contrato até 2036, tá? O valor, claro, é superior ao apresentado pela Adidas, que ofereceu cerca de 800 milhões, e ainda, né, tem essas metas aí que podem passar de 1 bilhão, tá? Então é um contrato aí muito vantajoso e que evita o Corinthians de também, né, pagar uma multa para a Nike. Vamos lá. Eu apurei dos dois lados. Oficialmente o Corinthians ainda não confirma a proposta da Nike, oficialmente, tá? Eu conversei com fontes que a gente tem em todo lugar, na Nike, enfim, no Corinthians. Na Nike, me confirmaram que a proposta chegou na última sexta-feira. A proposta foi enviada na última sexta-feira, dia 20, tá? Na última sexta-feira foi enviada essa proposta e é exatamente o que está na matéria do GE. Mais de 1 bilhão, tá? Podendo chegar a 1 bilhão e 300 com metas alcançadas, enfim, bonificações, vendas, esse tipo de coisa. Então a gente vai ter que aguardar porque essa semana vai definir a situação. O Corinthians ainda não confirma, tá? Que a proposta chegou, mas a Nike garante, né, nos bastidores, claro, né, garante que fez
né, essa proposta ao Corinthians. Então, vamos aguardar os próximos passos. Eu acho que até o Café da Fiel a gente pode estar informando mais alguma coisa, né, nos próximos dias e horas e trazer para vocês os detalhes desse contrato. Eu falei para vocês que não podemos cravar nada, porque ainda o Corinthians ia dar até essa semana aqui agora, mas essa é a última semana, tá? Um checkmate para a Nike cobrir. Se a Nike cobrir, aí o Corinthians vai ficar com a Nike, porque não vai precisar pagar multa, enfim, ainda mais pagando mais. E a Adidas já está querendo pular fora porque está achando que o Corinthians está fazendo algum tipo de leilão. Inclusive, matéria do UOL explica isso da minha querida Lívia. Vamos, né, aguardar, né, para ver se a gente, né, vai ter um final aí já até os próximos dias. Mas essa semana, essa é a minha informação que eu tenho, garanto para vocês que vamos ter uma situação definida, ou Adidas ou Nike, mas confirmei com fontes que a gente tem aí ligadas, né, pessoas, a gente tem empresários no futebol que são ligados à Nike, que me confirmaram que a proposta foi feita, e não foi nem hoje, foi feita na sexta já, tá? Então a Nike cobrindo, meu amigo, tá aqui, ó, um passando na frente da outra. Só que agora a Adidas, pelo jeito, não vai enviar outra proposta, tá? Basta o Corinthians tomar a decisão. Nike ou Adidas, qual você quer? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like, tá bom? E tem mais informações do Corinthians, galera. A Nike formalizou proposta ao Corinthians para renovar o contrato de material esportivo até 2036, com valor total que pode chegar a 1 bilhão e 300, incluindo bônus e ganhos variáveis. A oferta supera a da Adidas, que apresentou proposta na casa de 1 bilhão. Diante da indefinição, a Adidas cogita até retirar sua proposta. A nova diretoria, liderada por Osmar Stabile, se reuniu recentemente com a Nike para buscar uma nova renegociação após desgaste na relação com a gestão anterior. A decisão deve ser tomada nos próximos dias e será levada ao Conselho de Orientação do Corinthians. Antes da assinatura, a Nike é parceria do clube desde 2003 e trata o Timão como prioridade no Brasil. Essas foram as informações do Corinthians hoje, galera. Deixa suas opiniões nos comentários aí também, que é muito importante, tá bom, galera? Se você é corintiano, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, galera. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!